chegando e olha só, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você é um dos mais de 1 milhão de seguidores aqui do nosso canal, dos inscritos aqui do nosso canal, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você ainda não nos segue, não é inscrito no canal, sugiro que você faça isso. Tem o botão aqui, inscrever-se. Quando você faz isso, você recebe inclusive notificações quando tem vídeo novo. Então, toda terça e quinta tem a primeira dose, às 4 da tarde comigo, e ao longo dos outros dias tem outros vídeos, conteúdos com médicos especialistas, outros jornalistas aqui da casa que participam e trazem informação de saúde de qualidade para você. No primeira dose, você sabe, eu trago pessoas relevantes para fazer as perguntas que você gostaria de fazer. Então, sou só um intermediário, inclusive, usa e abusa do espaço dos comentários para fazer pergunta, para contar a sua história. Às vezes a gente está falando de um assunto aqui, você tem um case aí, um caos, como diria minha avó. Conte seu caos. Às vezes as pessoas aqui batem maior papo nos comentários, fica muito bacana, viu? Vira uma comunidade de verdade. O meu convidado de hoje, olha só, ele é médico, tem quase 250 mil seguidores nas redes sociais e tem um post dele que eu adorei, olha. Ele disse o seguinte: para fortalecer seu sistema imune, você tem que deixar sua vitamina D em pelo menos 60, tem que ingerir óleo de coco todo dia, suplementar magnésio, shot de limão ou vinagre de maçã, própolis diariamente. O grande impacto vem da soma de pequenos impactos. Eu amei esse post. Primeiro, porque eu consegui dar check aqui numas 3 coisas que ele sugeriu. Eu falei, olha, tô em dia. Segundo, porque é muito do que a gente fala aqui. E é por isso que ele tá conosco hoje, Dr. Guilherme Takassi. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. Eu adorei esse post. Eu salvei, mandei pra minha mãe, encaminhei. Porque eu falei, ó, é isso aqui, gente. Óleo de coco maravilhoso. Vitamina D em dia, que as pessoas... infelizmente, todo mundo acha que a vitamina D tá boa, porque a gente mora num país que faz muito sol, e a vitamina D, como a vitamina do sol, né, ficou conhecida, as pessoas acham que tá todo mundo com vitamina D boa, e pode não tá, viu? Aí o shot de limão ou vinagre de maçã, maravilhoso, eu faço com vinagre de maçã. Suplementar magnésio, faço também. Magnésio é um coringaço de suplementação, né? E a própolis, que eu sou apaixonado por própolis verde e é boa não só para imunidade, mas para uma série de outras coisas, né? Isso aí. Doutor, então queria começar falando sobre esse assunto hoje, sobre suplementação. A gente sabe que se o mundo funcionasse como ele deveria, a gente não precisaria dos suplementos, né? A gente está falando de vitaminas que ou são produzidas pelo corpo ou que a gente poderia adquirir pelos alimentos. Mas a verdade é que o magnésio, por exemplo, é um aminoácido? É um eletrólito. É um eletrólito, na verdade. Isso. É um eletrólito que a gente não consegue encontrar em abundância nos alimentos, mesmo naqueles que são mais ricos em magnésio, como o brócolis, por exemplo. Qual que é o papel, então, da suplementação? Porque tem gente que insiste em dizer, se você comer direito, você não precisa suplementar. É um ponto importante, sim, que eu gosto de chamar a atenção, né, a respeito do construir saúde, vamos colocar assim. Existem alguns fatores que são essenciais, então são pilares, vamos colocar nesse formato. Né? Então, alimentação, atividade física, sono, suplementação e saúde da mente. Então, suplementação é um desses 5 pilares. Quando eu vou construir aqui uma linha de raciocínio a respeito desse conceito, né, de se ter saúde de fato, suplementar é essencial. E quando muitas vezes as pessoas se deparam com esse conceito de que eu só vou focar em ter uma boa alimentação e já vai ser suficiente, isso daí existem alguns pontos hoje que são bem complexos, assim. É óbvio que existe uma característica da própria produção do alimento, né, hoje no mundo atual, e também uma característica do local onde o alimento é produzido. Então vamos olhar para esses 2 itens. Né? A produção do alimento hoje, da forma em que ele chega para nós, é um alimento que você planta hoje, passa lá, tem uma safra, depois já tem outra e outra. Então esse solo, apesar de tudo estar extremamente desenvolvido, de se enriquecer esse solo, tal, só que não é o natural. Né? Então esses alimentos eles acabam indo um pouco mais pobres em nutrientes. Aquele tomate que tinha selênio e tal, o tomate de hoje não é a mesma coisa, porque antes era uma coleta.
Então, vou comer hoje, tem aqui, aí era nômade, estou em outro lugar, pego em outro lugar, então os alimentos eles eram muito ricos. Hoje, esse já é uma variável importante. Uma outra variável, aí em relação aos nutrientes, é uma característica local. Então, se eu parar para pensar, o próprio magnésio, como você citou, é uma questão que assim, o magnésio ele é muito rico no solo em que em algum momento existiu água vulcânica, contato com o vulcão. Uhum. Se você olhar toda a estrutura do nosso país, é um país que está no meio de uma placa tectônica, então aqui em nenhum momento teve esse contato tão marcante assim. Então o solo aqui ele é um pouquinho mais pobre em magnésio. Qual que é a consequência? O alimento ele vai ser um pouco mais pobre. No final, se você consome esse alimento, porque você mora no país e tem esse alimento, naturalmente você vai ser um pouco mais pobre. O seu corpo, o seu sistema vai estar um pouco mais pobre em magnésio, que é aí um nutriente essencial para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. Então, suplementação hoje, sem dúvida nenhuma, é um item muito importante para se construir saúde. Eu falo sempre com base no que eu ouço dos médicos aqui fazendo as entrevistas, que me parece que tem 3 suplementos que são coringas, no sentido de que são necessários para todo mundo, independentemente da sua condição de saúde, que é o magnésio, a vitamina D e o ômega 3. Uhum. O ômega 3 também é isso, né? A gente pode adquirir através da alimentação, mas tem uma série de variáveis também, né? Sem dúvida. Essa tríade, né, eu até faço uma brincadeira que é a tríade inicial ali, a faixa branca mesmo, de quando você pensa em suplementação. Porque o magnésio é muito claro, todo mundo, em teoria, tem um certo déficit de magnésio. Vitamina D, apesar de nós morarmos num país que tem uma alta exposição a sol, as pessoas não tomam sol. Todo mundo trabalha em lugar fechado, né? E aí, quando você para pensar, as pessoas se expõem pouquíssimo ao sol. Sim. E a consequência é um nível, uma dosagem ali no sangue muito baixa de vitamina D, que é hoje, né, muitas pessoas já chamam aí de hormônio D, nem usam mais Sim. o nome vitamina. E o próprio ômega 3. O ômega 3 também é uma questão que, assim, o principal ali do ômega 3, que seriam as moléculas ativas, que é o DHA e o EPA, estão presentes principalmente no peixe, no salmão, naquele peixe que transita em águas mais geladas. Né, mais profundas e tal. E o que acontece hoje? A maioria do nosso alimento, o peixe que nós consumimos hoje, não é um peixe que é muito criado em cativeiro, tal. Então, hoje também existe uma alta chance de você ter um déficit de ômega 3, que, mais uma vez, é um nutriente aí essencial quando você pensa em saúde. E, inclusive, eu estava lendo um artigo e conversando com uma amiga que faz parte de uma... a gerente de produtos de uma empresa de suplementos, e ela estava falando sobre o ômega 3, inclusive da dificuldade que é de achar boa matéria-prima, né? Porque encontrar esses peixes de fato que nadam por águas mais profundas e geladas, fazer a extração de qualidade, é todo um trabalho que é muito difícil, inclusive para a indústria que produz. Imagina para a gente conseguir isso no prato, naquele peixe que a gente compra no supermercado, numa peixaria, na feira. A gente não sabe de onde saiu também, né? Então, talvez, e aí juntando isso com a resposta que o doutor deu antes, uma boa forma de conseguir vitaminas através dos alimentos é rastreando um pouco mais de onde vem aquilo que você come? Sem dúvida, né? Então, se eu paro para pensar agora e olho para a alimentação em si, qual que é o segredo? O que é o mais importante? Eu poderia falar de milhares de fatores diferentes, mas o mais importante, o que é mais marcante do ponto de vista para você ter um grande ali benefício, é você comer comida. Né? Quanto mais natural possível. Se você conseguir uma comida o mais natural possível, se possível orgânica e tudo mais, você vai se beneficiar mais ainda. Porque quando você segue essa linha, no final, o seu prato tem mais nutrientes. Então, até mesmo aquela história de um prato colorido, tudo isso, né, faz todo sentido porque são vários alimentos diferentes com várias fontes de nutrientes. É essa que é a ideia. Doutor, acha que falta uma cultura alimentar mais forte? Porque eu percebo... Ontem eu estava assistindo um episódio do MasterChef, e aí a prova era... Faça um prato MasterChef, então de alta gastronomia, só com sobras.
E aí você fica encantado de ver o que é possível fazer com cascas, talos, né? Quando você tem ali o conhecimento para fazer isso. E a gente sabe que muitos nutrientes e vitaminas estão nas cascas, nos talos, que a gente acaba desprezando, né? Sem dúvida. Então, o alimento natural mesmo, é óbvio que existem algumas estratégias para isso, que é como você acabou de citar, mas ele é muito rico, né? O ponta a ponta. Então, eu acho que um grande exemplo que eu cito é o coco. O coco é tudo é bom. A água é bom, tem nada no coco que seja ruim. Tudo é bom. Então, é essa que é a estratégia. A gordura que tem lá, tudo ali é bom. E é o ponta a ponta. É a mesma linha de raciocínio. Você consegue aproveitar ao máximo quando você se depara com esse pensamento, com essa base que é o quê? Como a comida, né? É esse que é o princípio básico. Não é suplemento, mas eu quero perguntar, porque estava ali no post que eu falei na abertura, a gente falou do vinagre de maçã. Queria que o doutor explicasse qual que é o poder do vinagre de maçã para a saúde e no que ele difere dos outros vinagres. Porque também, não tenho de maçã, posso usar o outro, tem diferenças aí, não é todo vinagre que é igual, né? O vinagre de maçã em específico, primeiro, né, o que tem mais pesquisas e segmento, estudos, enfim, é o vinagre de maçã. Então, todo alimento, ali, vamos colocar assim, o vinagre de maçã nessa linha de pensamento, ele que é fermentado, ele tem assim, uma quantidade enorme de benefícios. O vinagre de maçã faz parte desse grupo. Então, o que é o vinagre de maçã de fato? É a maçã que você usa ali a fruta em si, a bactéria consome a base ali do carboidrato, do açúcar que tem na maçã, o açúcar natural, a frutose, e aí ela fermenta e forma o vinagre de maçã. Qual que é o benefício? Sempre que acontece isso num alimento, você produz vários outros nutrientes. No caso do vinagre de maçã, um impacto muito marcante, eu acho que é um dos principais, vamos colocar assim, é a ação sobre o metabolismo da glicose. Ele atua sobre o sistema imune, ele atua sobre saciedade, tudo isso. Sim, mas um dos principais e que está mais associado à saúde, sem dúvida, é sobre a melhora do metabolismo da glicose. Por quê? Porque é um ponto assim, existem 4 fatores que acontecem muito no processo de envelhecimento. Um deles é exatamente você piorar o seu metabolismo da glicose. E o que acontece com as pessoas é que cada dia mais elas se expõem a um excesso de açúcar, refinados, e tudo isso vira glicose no sangue. O vinagre de maçã ele tem um poder enorme para conseguir fazer o quê? Puxar, achatar essa curva de glicose na sua corrente sanguínea, e isso vai repercutir, reduzindo ali sua chance de doenças cardiovasculares, porque melhora a sua vascularização, melhora a sua saúde mental, porque uma das coisas que mais lesa o sistema nervoso central é o excesso de glicose, e assim por diante. Então, risco de diabetes tipo 2, sem dúvida. Né? Que o diabetes tipo 2, o processo dele, ele começa ali com uma dificuldade para metabolizar essa glicose, até que chega um ponto em que você não consegue metabolizar, e é o diabetes. Isso. O vinagre de maçã ajuda em todo esse processo, inclusive, se você para pensar, às vezes, você pega uma pessoa que ainda tem um pâncreas que consegue produzir, né, insulina de uma maneira ali até adequada ainda, que é o hormônio que vai metabolizar a glicose, e ele começa a entrar em contato com o vinagre de maçã, e aí tem uma estratégia de como você vai usar o vinagre de maçã aqui, isso tem um impacto enorme, começa a achatar a curva, os níveis de glicose no sangue começam a cair. É aquela pessoa que fala, eu tenho um desejo incontrolável por doce, e que ela acha que é psicológico, e na verdade é o corpo pedindo açúcar. Pode se beneficiar do vinagre de maçã? Sem dúvida. Normalmente essa pessoa que tem esse tipo de queixa, né? Uma queixa associada aí, nossa, eu preciso, aquela necessidade absurda, normalmente é o quê? Uma pessoa que o tempo todo está exposta a um pico de glicose na corrente sanguínea. Então, se eu consumir um alimento que oferece uma grande quantidade de glicose, como um açúcar refinado, por exemplo, lá na minha corrente sanguínea, o meu pâncreas vai liberar uma quantidade enorme de insulina para tirar esse excesso, porque esse excesso de glicose não pode ficar na corrente sanguínea. E quando ele tira esse excesso, essa produção grande de insulina, causa uma hipercorreção. E a sua glicose agora cai, bate a sua linha basal de glicose e desce. No momento que ela desce, o corpo vai se manifestar de alguma forma. Ou a pessoa vai ficar irritada, ou vai ficar cansada, ou vai ficar sonolenta, vai perder o foco. E aí, por que ela sente isso? Para exatamente falar assim, nossa, preciso comer alguma coisa. Ela vai buscar o quê? Alguma coisa que oferece, de novo, uma grande quantidade de glicose. Nunca vai buscar uma salada e um brócolis. Exatamente. E, mais uma vez, uma grande quantidade de glicose repercute como?
um novo pico de glicose na corrente sanguínea. E aí você vai virando um ciclo vicioso muito ruim, né? Porque o corpo inteiro começa a trabalhar só em torno da sua metabolização de glicose, né? Exatamente. Nesse momento, a pessoa entra num loop em que ela, se você até para pensar, né, em tempo mesmo, se você imaginar que esse tempo ali de metabolização demora em torno de umas 2 horas e tem mais uma queda da glicose que ela fica abaixo da sua linha base, você imagina aí umas 3 horas. Aí a pessoa, a cada 3 horas, ela tem que comer, porque senão ela não aguenta. E aí ela vai falar assim, não, eu como a cada 3 horas, porque eu faço aquela dieta que você tem que comer a cada 3 horas. Exatamente. Mas não é a cada 3 horas um brigadeiro, não é a cada 3 horas uma feijoada. Porque tem isso também. As pessoas acham que o açúcar ele tá apenas nos doces, mas ele tá muito fortemente nos carboidratos, né, doutor? Exatamente. É algo que, assim, um alimento, né, que consegue aumentar muito a glicose na corrente sanguínea e muitas vezes as pessoas não associam, porque não é doce, por exemplo, os carboidratos refinados. Farinha de trigo é um grande exemplo. A farinha refinada, aquele pãozinho que você come ali e tal, ele consegue aumentar a sua glicose de uma forma bem semelhante ao que o açúcar consegue provocar também. Eu gosto de pegar algumas coisas que saem nas redes sociais sobre o tema da semana, e é muito doido como as pessoas em geral, fui fazer uma pesquisa sobre glicose, elas associam a glicose, fazem comentários no Twitter principalmente, a energia. Eu como um docinho porque ele me dá uma levantada. O processo não é o oposto. Quando eu como uma coisa muito doce, quando eu estou ingerindo uma glicose em excesso, o corpo não vai trabalhar mais, vai te dar mais falta de energia? O que acontece é assim, o corpo ele precisa de glicose, é necessário. Nós temos glicose naturalmente lá na corrente sanguínea e isso é importante. O grande problema é quando você oferece essa glicose em pico. Você oferece uma grande quantidade num curto período de tempo. Esse pico de glicose, que é o que exatamente estimula a pessoa, mas depois deprime, que é quando ela entra naquele processo em que ela fica até irritada, desconfortável e precisa buscar novamente aquele excesso de glicose. Se você consome um carboidrato de qualidade, que vem da comida natural, cai mais uma vez naquele conceito em que nós começamos aqui nossa conversa, é assim, essa glicose que vem de um alimento natural, primeiro, normalmente ela não vai gerar um pico. Uhum. Ela não faz aquele pico igual... Mesmo das frutas? Mesmo das frutas. Por quê? Porque a fruta tem lá a frutose, mas a frutose está sempre envolta por fibra. Uhum. E essa fibra dificulta a absorção, se absorve mais devagar. Tá. Que é uma das coisas que, por exemplo, o vinagre de maçã, voltando na ideia do vinagre de maçã, quando você usa ali um shot do vinagre de maçã antes de uma refeição, você vai absorver a glicose que tem em algum carboidrato na refeição? Absorve. Só que o que acontece? O vinagre de maçã faz com que a absorção dessa glicose ela aconteça de uma maneira mais lenta. Então você não tem aquele pico. E aí é o que eu falei. A glicose é um problema? Não é. O que é o problema é o pico de glicose sustentado. Se você tem uma glicose ali que você absorve, mas ela está sempre baixinha na sua corrente sanguínea, não tem problema nenhum. Esse que é o pensamento. Tá aí. Olha, eu vi aqui uma pesquisa. Cadê? Alguém comentou aqui no Twitter. Depois de fazer o teste de tolerância à glicose, beber 300 ml de glicose pura, acho que nunca mais vou querer saber de doce, de coisa doce na minha vida. Eu fiz esse exame. Esse exame é um horror. Uhum. Porque você tem que... Não sei se vocês já fizeram. Já fez esse exame, Romeu? Esse exame, gente, se você não fez... Enfim, ele traz resultados muito importantes, mas ele é chatíssimo de fazer. Porque você vai lá no laboratório, toma 300 ml de glicose, doce, e aí você vai medindo no momento que você tomou, aí dali meia hora, é um exame de curva glicêmica, que ajuda justamente a medir isso, né, doutor? O quanto tempo você leva para metabolizar essa glicose, né? Exatamente, é uma forma ali de você conseguir observar mais de perto como que você metaboliza toda essa questão da curva, como que ela sobe, como que ela cai, então é um exame mais com esse foco mesmo. Eu me lembro que eu fiz esse exame porque eu estava com suspeita de pré-diabetes, e aí comecei uma mudança radical na minha alimentação e fazendo um tratamento com uma série de suplementos que ajudaram. E aí o que a médica na época identificou foi que a minha glicose
quando você faz ali no exame de sangue, ela não era tão elevada, não era tão absurda. Mas eu demorava muito tempo para metabolizar. Então, aqueles 300 ml que eu tomei ali, chegava no final das 2 horas do exame, não tinha baixado tanto quanto em relação à primeira meia hora. Porque o corpo demorava um pouco mais para metabolizar. E a gente trabalhou em cima disso. Mas é muito importante, gente, fazer esse tipo de exame. Eu acabei de falar mal do exame, mas só porque ele é chato. Mas é muito importante fazer, tá? Porque a gente vai entendendo como o corpo da gente funciona, né, doutor? Sem dúvida. Então, essas formas diferentes de metabolização da glicose é importante, porque tem gente que demora um pouco mais, tem gente que metaboliza rápido, mas na prática, o que você tem que levar de conceito que é importante? Pico de glicose, alimentos que oferecem uma grande quantidade de glicose, que você absorve rápido, isso daí nunca vai ser algo interessante. Bom, o doutor fez um post aqui no Instagram que diz: creatina é um suplemento muito seguro e vai muito além da força muscular. Isso é muito legal. Acho que nunca se falou tanto de creatina como agora, né, doutor? E fora das academias, porque até então, quem frequenta a academia sempre ouviu falar de creatina. Quem não frequenta era um suplemento de marombeiro, de bombado. Hoje a gente entende que em qualquer idade, talvez até especialmente para pessoas que já estão num processo de envelhecimento pós 50 anos, a creatina pode ser muito útil, né? Sem dúvida. É algo assim, ó. Durante muitos anos, né, se falou sobre creatina só como um suplemento para quem faz atividade física, para performance física, musculação e coisas nesse sentido. No entanto, se nós pararmos aqui para olhar um pouco mais a fundo sobre o que é a creatina, na verdade a creatina ela é uma molécula que otimiza o processo de reciclagem da produção de energia no corpo. Então, no final, seu corpo produz energia de uma maneira mais efetiva. É esse que é o raciocínio. Então, o que é energia? Qual que é a moeda energética aí do seu corpo? É uma molécula que nós chamamos de ATP. Né? Esse ATP é uma molécula em que tem 3 ligações de fósforo e a última ligação do fósforo ela quebra e libera energia de fato. É assim que acontece. A creatina, na realidade, vai ser o quê? Uma molécula que vai estar ali do lado, que vai conectar esse fosfato que quebrou na ligação do ATP e virou um ADP, e vai oferecer ali uma reciclagem. Esse ADP vai converter para ATP novamente. Então, se melhora essa produção de energia. Então, na realidade, se eu parar para pensar assim, qual que é um conceito básico? Sempre que nós pensamos sobre saúde, de fato, um corpo que tem saúde, o que significa isso? É um corpo que tem uma boa base de produção de energia. Onde você produz energia na sua célula? Numa parte da sua célula que nós chamamos de organela, que é a mitocôndria. Então é assim que acontece o raciocínio. Aí vem o detalhe, o que a mitocôndria usa para produzir energia? Uma matéria-prima que vem da sua alimentação e oxigênio. Agora, se eu começo a raciocinar em cima disso e parar para pensar assim, o oxigênio que vem da minha respiração, 1/4, olha só o quanto isso é marcante, 1/4 do oxigênio que você respira, você usa no seu sistema nervoso central, que não tem nem 1% da massa do seu corpo. Então, olha o tamanho da demanda energética que seu sistema nervoso tem, né, para manejar aí seus pensamentos, suas emoções, sua memória e tudo isso. Então, na realidade, se eu estou falando, volta na creatina, de um suplemento que otimiza a produção de energia e um dos lugares que mais consome energia no seu corpo é o sistema nervoso central, creatina, se eu parar para pensar, né, é um suplemento para massa muscular? Também é, mas qual seria o principal fator aqui? Seria para o sistema nervoso central. Que entendeu? Loucura. Cognição. Você vê, gente, a gente passou tanto tempo achando... Quer dizer, a gente não sei, né? Eu, pelo menos, passei muito tempo da minha vida achando que creatina era basicamente muscular, né? E agora a gente entende de uma outra maneira. E até pesquisas agora, doutor, falando do poder da creatina, né, pegando como ganchos que o doutor trouxe, para evitar doenças degenerativas como Alzheimer, demência, ajuda a fortalecer, né, esse sistema nervoso central, o cérebro, a produção dos hormônios certos no cérebro para que para que esse cérebro não envelheça tão rápido, né? Sem dúvida, é algo que assim, um fator muito importante ligado a essa produção de energia é que o que se sabe? Existem alguns fatos que vão acontecer no processo de envelhecimento que é natural. O que você não pode fazer é acelerar. Então, assim, a queda da produção de energia é um dos fatores.
Então, durante o processo de envelhecimento, a sua capacidade de produção de energia vai cair. Tanto que você vê assim, a criancinha está lá brincando, corre de um lado para o outro, tá agitada, energia infinita, os pais estão acabados, não conseguem acompanhar. Por quê? Porque a criança produz energia de uma maneira muito mais efetiva. Então, com o passar do tempo, você cai a produção de energia. Só que tem um conceito aqui que é assim, existe uma coisa que se chama idade cronológica e idade biológica. Né? O que está associado à longevidade, de fato? Quando a sua idade cronológica caminha de acordo com a sua idade biológica. Vamos entender isso mais a fundo. Assim. O que é idade cronológica? Idade cronológica é o que todo mundo fala. O dia que você nasceu até a data de hoje, quanto tempo? Isso é idade cronológica. E existe um outro universo que é a idade biológica. Então, vou dar um exemplo. Assim, se você pega uma pessoa que na idade cronológica dela, ela tem 50 anos, mas ela, por exemplo, fumou 40 cigarros por dia nos últimos 30 anos, o pulmão dela teria uma idade biológica lá de 80 anos, apesar de na cronológica ela ter uma idade de 50. Então, isso começa a gerar uma incongruência entre essas duas idades. Por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, a creatina, que é um tipo de suplemento que otimiza a produção de energia, e produção de energia está associado a esse processo do envelhecimento, e nós queremos essa congruência entre idade cronológica e idade biológica, né? O que vai acontecer? Ela deixa esse caminhar harmônico. Então, consequentemente, se atua nessa via de longevidade, e hoje nós sabemos que existem sim aí vários estudos, que não é de agora, já tem um bom tempo, é que agora começaram a falar mais a respeito, mas sem dúvida a creatina ajuda muito nessa parte cognitiva. Eu até coloco como aí um suplemento que, antes de você pensar como um suplemento para atividade física, é um suplemento para cognição. Tá aí. Sabia dessa? Garanto que tem várias outras que a gente falou aqui que você ainda não sabia, e se sabia, aproveita para reforçar esse conhecimento, para espalhar ele para mais pessoas, viu? Eu falo que o conhecimento tem que ser circulante, a gente não pode ficar com ele para a gente não, tem que ir repassando. Gente, a gente vai encerrar a primeira parte da nossa conversa com o Dr. Guilherme Takassi e vamos voltar na quinta-feira com a segunda parte. Então, não vai perder, eu espero você, quinta, 4 da tarde, não vai faltar.